Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu pseudônimo é Solange Poeta. E por quê? Porque, olha, com a graça de Deus, eu sou uma pessoa que escrevo bem. Então eu acabei sendo, assim, eleita, escolhida por algumas pessoas conhecidas para escrever cartas. Às vezes eu era contratado até para escrever cartas de amor. Eu talvez não devesse confessar isso, mas confessarei. Até isso eu cheguei a fazer. No entanto, uma dessas amigas me contratou, me escolheu para escrever a história a respeito delas. Duas amigas inseparáveis. Uma delas se chama Alessandra e a outra se chama Beatriz. Alessandra e Beatriz. Sobre a história delas, orientada, guiada por elas, eu escrevi. E hoje, com autorização de ambas, eu estou escrevendo para você. Elas eram amigas desde a infância. Nunca, nem Alessandra nem Beatriz, nunca houve um segredo entre elas. Uma sabia da vida da outra sempre. Tudo era partilhado, compartilhado entre as duas, só entre as duas. As dores, as alegrias, os amores, as euforias. A Alessandra, mais a Beatriz, elas eram assim uma espécie de irmãs. Era como se tivessem partilhado várias vidas vividas já. E elas acreditavam piamente nisso. Não havia um dia em que elas não se falassem, nem que fosse assim em poucas palavras. Quando uma precisava, a outra estava sempre à disposição para chorar, para brincar, para sorrir, para sentir. Elas seguiam juntas na vida e juravam que nada poderia abalar a amizade entre elas. Estudaram juntas. Tanto a Beatriz quanto a Alessandra. Alessandra e Beatriz estudaram juntas desde o início da vida escolar. Quando a adolescência despertou fortes emoções, elas partilharam entre elas as dúvidas, partilharam sentimentos, frustrações e sofrimentos. No fim do ensino médio, a Alessandra, ela foi morar com uma tia dela. A Alessandra saiu para morar com essa tia. Temporariamente, ficaria por lá nessa tia, morando na companhia dessa tia. Já a Beatriz, conseguiu nesse período ingressar numa universidade. Quase um ano depois, a Alessandra voltou, mas ela já não era mais a mesma pessoa na sua volta. A sua amiga, a Beatriz, a acolheu, elas conversaram bastante. A Alessandra, ela estava tendo crises de ansiedade e muitas vezes ela ficava deprimida. Já a Beatriz estava sempre presente, ajudando a amiga em seu tratamento psiquiátrico. Ela guardava em seu coração o segredo da amiga. Aí surgiu um grande segredo. E ela, a Beatriz, guardava o grande segredo da Alessandra. Fizeram o mesmo curso, porque elas eram tão amigas que a Alessandra se viu incentivada a entrar na universidade para fazer o mesmo curso que a Bia já vinha fazendo. E juntas abriram uma farmácia de manipulação. E tiveram sucesso. Fizeram o curso de farmácia, se tornaram farmacêuticas. Aos poucos, a Alessandra voltou a sorrir, voltou a amar a vida e acreditar no futuro. Elas amaram, namoraram, viajaram, curtiram a vida e sempre juravam amizade eterna, tanto de uma para outra como de outra para uma. Já perto dos 30 anos, a Beatriz, conheceu um cara por quem ela se apaixonou. Ele também se apaixonou por ela e ela pensava que ele era o amor da sua vida.
Namoraram por um tempo e já pensavam em casamento. Foi aí que a Alessandra, que estava sozinha, e algumas vezes ela mostrava uma ponta de ciúme da amiga, sabe? Puxa, era aquela sensação. A minha amiga se deu bem, tá namorando, tá falando em casamento. Parece que tá tudo rolando bem entre ela e o Edu. E ela, por ciúme, e foi exatamente por isso, ela começou a se insinuar pro Edu, o noivo da amiga. A Beatriz, ingênua, ela não se dava conta do que acontecia nas suas costas. Mas o Edu, ele começou a ficar frio com ela, distante. A Beatriz não entendia o que estava acontecendo com o noivo e se abria com a amiga, e a amiga a confortava, a consolava. Até que chegou o dia fatídico em que Beatriz pegou o seu amor nos braços da amiga tão querida, nos braços da Alessandra. Nossa, a Bia ficou cega de ódio, de tristeza, de decepção. Ela se sentia duplamente traída. Então ela jurou vingança. Eu vou me vingar. Eu juro que eu vou me vingar. Elas não se falaram mais. Desfizeram a sociedade na farmácia de manipulação. A Alessandra continuava namorando o Edu e ela, a Bia, se sentia cada dia pior. Os dias foram passando e ela, a Beatriz, ela continuava firmemente pensando em vingança. A mágoa, o ódio sentidos por ela eram maus conselheiros. Então, num ato impensado e tomada pelo sofrimento, pela mágoa, pela inveja, ela resolve abrir a boca e revelar o grande segredo da amiga Alessandra. O maior segredo da amiga revelado publicamente. Ela disse para quem quisesse escutar. Ela publicou, inclusive, numa rede social que já começava. Com todas as letras, ela escreveu nos detalhes. Alessandra, a santinha, a boa moça, guarda um segredo consigo terrível, pois a boa mocinha engravidou quando tinha 17 anos e foi morar com uma tia até que o bebê nascesse. E o bebê voltou como irmão da menina de família. Hipocrisia de todos, e o castigo dela é ter que conviver com o filho como se fosse o seu irmão. Então, eu quero que vocês entendam que toda a depressão da Alessandra, sua ansiedade e todas as suas doenças se chamam remorso, culpa. Essa é que é a verdade. É uma hipócrita que traiu a amizade que sempre tive por ela. Eu devia imaginar, ora, se ela foi capaz de trair o próprio filho que carregou na barriga, por que não me trairia? Essa falsa, se fazendo de amiga, roubou o meu noivo. A minha confidente me escutava e pelas costas me apunhalava, me traindo. Eis quem é Alessandra, essa mulher que se faz de santa e recatada. Quando isso foi publicado, se espalhou pela rede social, parecia pólvora espalhada se incendiando. A Alessandra chorava, se desesperava. O seu segredo fora revelado de maneira tão abrupta. Seu filho, de 15 anos, tratado como irmão, a odiava agora. O namorado Eduardo
a desprezava agora. Naquela cidade ainda pequena, daqueles anos, todos maldosamente comentavam. Alessandra, mergulhada em depressão, desprezada, humilhada. Alessandra foi se afastando de tudo e de todos. Em verdade, levou muito tempo para se recuperar e tentar ganhar a confiança e o amor do filho. No fundo, sentia-se arrependida pelos seus erros, inclusive por ter traído e magoado a amiga que lhe era tão leal. Eduardo? Nossa, Eduardo, ele desapareceu como fumaça. Na verdade, ele nunca amou nenhuma e nem outra. Já Beatriz, de seu turno, seguia sua vida. Pensava que um dia talvez voltasse a ser feliz. Quem sabe tivesse condição de voltar a confiar nas pessoas. Lembrava sempre da sua amiga Alessandra e pensava que tudo poderia ter sido tão diferente. Sentia-se, sim, arrependida por ter traído a confiança de uma pessoa tão estimada, tão querida. Desejava que Eduardo nunca tivesse aparecido em suas vidas, porque ele foi o pivô. O Eduardo foi o pivô, um triângulo amoroso que destruiu a amizade, a confiança e que terminou em traição. Duas amigas. Elas nunca mais se falaram. Um belo dia, elas me procuraram. Como o meu apelido é Poeta, é assim que elas me chamam. Ô poeta, por favor, quem me procurou na verdade foi a Beatriz. Eu queria que você escrevesse a minha história, eu não tenho talento para escrever. Eu vou narrar para você e você coloca tudo no papel para mim. Eu prometi para ela que o faria. Foi exatamente o que eu fiz e enviei para ela a Beatriz. Ela disse, puxa, ficou tão linda a forma como você narrou e escreveu. E realmente é tudo isso que você colocou aqui. Só que tem pouco valor, né? Eu guardar essa história só para mim. Eu queria torná-la pública. Mas para isso, eu gostaria ao menos de consultar a Alessandra. O que você acha? Eu a incentivei e até me propus em ajudar. Você tem o contato dela? Ela me passou o contato da Alessandra. E eu liguei para a Alessandra. Mas como eu tinha mergulhado dentro da história, eu resolvi fazer algo a mais. Eu disse para a Alessandra. Alessandra, eu fui procurada pela Beatriz, que me contou em detalhes a história de vocês duas. Já depois de tanto tempo, ela tão arrependida está. Ela pediu a minha interferência. Se você gostaria de receber um telefonema dela, pelo menos para que vocês se perdoem e voltem a se falar. Do outro lado da linha, eu escutava os soluços de uma Alessandra chorosa, que foi muito receptiva à minha proposta e dizia, sim, por favor, pode dizer para ela que eu estou esperando. Foi exatamente o que eu fiz, porque eu havia sentido nas palavras de Beatriz que no fundo, aquele relato era uma confissão de arrependimento por tudo que havia acontecido, embora ela nem fosse a principal culpada disso tudo. Então comuniquei a Bia. Bia, falei com a Alessandra e ela está esperando apenas um telefonema seu. Você está brincando? Você jura? Juro. Ela está apenas aguardando uma ligação sua. E foi o que aconteceu ainda naquele mesmo dia. E naquele mesmo dia, as amigas reataram uma amizade adormecida ao longo de 15 anos. 15. Tanto que o filho de Alessandra
Já era agora um homem casado de 30 anos, que havia dado a ela uma neta linda de nome Liz, uma menina espetacular. Se perdoaram. Se eu dissesse a vocês que tudo voltou a ser como era antes, eu não sei, eu não as conheci antes, embora eu tivesse acreditado demais em tudo que eu relatei e da forma como a Bia pediu que eu escrevesse. Então, por essa avaliação, eu acho que elas voltaram a ser como eram antes. Mas só elas, de verdade, é que podem fazer essa avaliação. São amigas novamente. Hoje, a Alessandra encontra-se casada, me parece feliz ao lado do César, e a Bia me parece muito feliz ao lado do Milton. As amigas que voltaram a se falar. E voltaram por um motivo só, porque eu consegui retratar através de palavras escritas o desabafo, o grito de um desabafo de uma delas, a Bia, que encontrou guarida no coração da outra. Sinto-me orgulhosa de ter participado disso tudo, mas exatamente no momento mais delicado, no momento da reconciliação. Autorizada por ambas, eu resolvi mandar essa carta para você, para que seus ouvintes possam curtir, admirar, mas, por favor, eu vou ficar esperando que eles se manifestem. Eu vou ficar esperando a opinião de cada um de vocês. E se alguém quiser e precisar de mim para contar alguma história, estou à disposição. Agradeço, meu amigo Paulinho, por tudo. Um abraço para você e a todos que acompanham o seu canal. Vale como informação. Eu e uma prima de nome Elisa já nos tornamos membro do seu canal. Somos membro do seu canal. Eu e ela, eu e a Elisa. Um abraço para você e até a próxima oportunidade com a bênção de Deus. Até lá.